que vem a Itaquera. Ai, meu Deus do céu, ansiedade a mil. Já quero saber o tamanho da sua ansiedade. Não esquece, meter o dedo no like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Como que está o seu coração para essa final? Bom, fazendo um retrospecto aí dos últimos jogos do Flamengo, independente de titular ou reserva, a gente foi ficando um pouco ansioso. Desde quando sai a confirmação, né, de mando de campo, um pouquinho antes ali, a gente já estava sentindo uma oscilação, né, vamos dizer, do Flamengo. Eu sou muito de emoções, assim, eu sinto que o time tá bem, eu sinto que o time não tá bem, muito mais do que o que eu tô vendo, é o que eu sinto concentração, eu sou quase a sensitiva, né, mas enfim, e aí eu tenho sentido do Flamengo um pouco de desconcentração, um pouco de obrigação de estar em campo, passei por esses sentimentos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Entendo que são sentimentos diferentes até do próprio jogador quando ele olha para o Campeonato Brasileiro. Quando você vê o sangue nos olhos de um atleta, é diferente de outro. Vou falar do próprio Gabriel, que é um exemplo em vários jogos diferentes, ser um único jogador que realmente estava competindo por aquela partida. Engraçado que é uma coisa que é natural dele, né? É por isso que ele aparece tanto, ele é competitivo ao máximo. Quando o jogador fala, eu não gosto de perder nem para o ímpar, isso é da boca para fora, porque o comportamento em campo demonstra outro. Já o Gabriel não. O Gabriel não gosta de perder para o ímpar, não gosta de perder numa brincadeira dentro do grupo, ele não gosta de perder. No bobinho, não vai ficar mais tempo do que outra pessoa. Então, assim, o Gabriel é competitivo e se cobra nesse nível, que mesmo jogando com reservas, no jogo contra o Fortaleza, a gente tem um exemplo claro disso, 3-2, o Gabriel sendo o jogador mais letal, o mais importante ali, o que mais buscava o jogo, o que, né, fez o gol, deu assistência, enfim, o que mais brigou por todas as... Deu assistência não, 3-2, acho que foram 2 gols dele, um de pênalti e outro foi um gol dele no final. Isso, deu assistência não. Mas foi o jogo que foi o jogador que mais buscou o resultado, independente de quem estava do lado dele. Se era garoto, se não era, se era time titular, se era time reserva. E é algo que eu sinto que falta em mais atletas, até mesmo para uma questão de motivação do elenco. Se mais atletas se comportassem como o Gabriel, a gente teria um elenco perfeito, né? Mas a gente também teria resultados um pouco melhores, que a gente não tem. Opa, vambora. O que a gente não tem, ele quase pega você, impressão minha. Não tinha necessidade de ter cortado se ele tivesse dado certo antes. Enfim, e aí eu sinto do Gabriel esse comportamento de competitividade que eu não sinto nos outros. Então, assim, falando da comparação, desde quando a gente desde quando a gente elimina o São Paulo e já tem ciência de que vai pegar o Corinthians nessa final, de lá pra cá muita coisa mudou. Acho que o Flamengo deu foi administrando o Campeonato Brasileiro ali, apenas por administrar, entrando com o pé um pouco mais tranquilo, mais mole. Sensações, tá? Sensação minha. De jogos que realmente me deixaram estressadíssimo, porque o torcedor ele não entra com o pé mole para comemorar, para torcer, para ter expectativa. O Campeonato Brasileiro era uma competição que a gente tinha como prioridade também, né, dentro da temporada. O torcedor, né? Como torcedor, não gestão, não Dorival, mas o torcedor entra completo, entra por inteiro. Eu entro por inteiro para torcer, para cobrar, para enfim. E aí os jogadores estavam se poupando, se dosando. E para você, torcedor, eu quero saber a sua opinião, como que chegou o Flamengo, né, para esse jogo contra o Corinthians? Chega melhor do que há um mês atrás, quando a gente elimina o São Paulo? Pior? Ou chega do mesmo jeito? Porque a sensação que me passa é que a gente diminuiu nossa evolução, travou a nossa evolução, estagnou ali, né? Mas tem também a sensação de que o Corinthians evoluiu muito de lá pra cá. Evoluiu da eliminação pro Flamengo e da eliminação na hora que elimina o Atlético Goianiense também, porque naquele jogo, pra mim, foi o jogo que eu percebi um Corinthians com uma chave virada. Eu acho que eles próprios,
Porque até ali tava tendo muito problema interno, né? Roger Guedes versus Vitor Pereira, Vitor Pereira vai cair, o Vitor Pereira tá com problema com o Fagner, disse que o Fagner tá gordo e que não sei o que lá. Vocês vão lembrar de tudo isso que eu tô falando. Problema de vestiário. Naquele jogo especificamente, foi como se o Vitor Pereira tivesse falado, olha, vai acontecer isso, isso e isso no jogo. E aconteceu o que o Vitor Pereira falou. E aí ele ganhou o vestiário. Ganhou os jogadores, mostrou o quanto ele é bom no que ele faz. E os atletas precisam ouvi-lo se quiserem ser campeões. Eu gosto muito do trabalho do Vitor Pereira. Acho que esse é o grande trunfo do Corinthians. Que pro Flamengo, eu vejo sempre jornalistas falando: mas o time do Flamengo é melhor, individualmente melhor, e não sei o que lá melhor. Cara, eu acho que o nosso time é melhor, né? Mas eu acho que técnicos ganham jogos, independente se o outro lado for melhor. O time do Corinthians, tecnicamente, não é tão abaixo do Flamengo assim, né? Se fosse, vamos enfrentar o Atlético Goianiense na final, aí é outros 500. A gente tá falando de algo que vai além da capacidade técnica, do seu técnico de pensar e estruturar um jogo. A diferença entre as peças são muito grandes. Independente do que o Dorival faça, é difícil pensar que em 2 jogos o Atlético Goianiense conseguiria vencer o Flamengo. Agora, o Corinthians não é tão distante assim do Flamengo, principalmente do meio para trás. Do meio para frente, eu acho que pode equilibrar um pouco mais, mas do meio para trás eu acho que também tem um equilíbrio interessante, mas acho que o Flamengo sai um pouquinho na frente, uma pecinha ou outra. Mas é pouca coisa, eu não vejo com esse abismo todo, entende? Então, quando falam, Flamengo é favorito e não sei o quê, 70-30, porque são 2 jogos. Gente, é balela. Se não entrar 100% concentrado, se não entrar 100% consciente do que tem que fazer, se o Dorival não tem um plano, se tudo isso não estiver muito bem estabelecido, vai perder. Não vai perder porque o Vitor Pereira é um técnico muito bom. E se os jogadores estiverem realmente fechados nele e fizerem aquilo que foi planejado pelo Vitor, eles ganham ainda mais força. Não estou dizendo que eles vão vencer o Flamengo, estou dizendo que eles ganham ainda mais força. O Dorival Júnior faz um bom trabalho, o Dorival Júnior encontrou um time que consegue jogar a partir de um quarteto ali no meio. Joga por dentro, tem dificuldades. Eu acho que o Vitor Pereira sabe quais são as dificuldades do Flamengo nesse sentido, porque ele viu isso escancarado em algumas partidas, no próprio jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Internacional pro Atlético Paranaense. Eu acredito que tenha sido uma escola ali, um vestibular ali que o Filipão vai usar, com certeza, porque o estilo de jogo é bem mais próximo. Mas o Flamengo precisa ter alternativas. E eu me pergunto, o Dorival tá pensando nessas alternativas? Ou vai ser o mesmo jogo batido que eu digo porque todo mundo sabe como o Flamengo joga. Vai ser o mesmo jogo que aí a gente vai travar o Rodinei, impedindo que ele desça mais. Por quê? Porque ele vai tomar bola nas costas. Então, o primeiro ameaço que eu der ao Rodinei ali, ele vai se segurar um pouco mais. E aí eu travo o meio de campo. Porque se o Rodinei não desce, o bloco não desce. E aí o meu meio de campo fica, sem conseguir trabalhar, e o Corinthians faz o que quer. Ou o Dorival tá pensando em alguma alternativa para isso? Porque ele já passou isso na mão do Fluminense e passou isso recentemente com o Internacional. E aí? O que a gente vai ver nessa final? Eu tô muito curiosa, né? Tô muito curiosa. E aí eu quero saber a sua opinião também. Quem que você acha, né, que vem mais bem preparado para essa final? Você acha que o Flamengo perdeu, né, o ritmo, tá mais, diminuiu a sua evolução e o Corinthians se aproximou mais? Ou o Flamengo continuou evoluindo e o Corinthians é que correu atrás? Ou é o Flamengo que começou a ficar não tá bem? Como é que é pra você? Tá? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like
A gente se vê no próximo vídeo. I live inside my own world of make-believe. Kids scream.